Olá, hoje nós vamos estudar as questões relacionadas a atitudes e satisfação no trabalho. Atitude e comportamento, na verdade, são conceitos que vêm da psicologia, mas a gente vai entender como é que como esses conceitos são importantes para o gestor. Então, os nossos objetivos de aprendizagem para essa temática é contrastar, então, os três componentes de uma atitude, né, que é a parte cognitiva, afetiva e o comportamento, resumir a relação entre atitude e comportamento, comparar as principais atitudes no trabalho, resumir as principais causas de satisfação no trabalho, identificando 4 respostas dos trabalhadores para insatisfação e mostrar se a satisfação no trabalho é um conceito culturalmente relevante e as implicações para os nossos gestores. Então, em relação aos componentes das atitudes, nós temos 3 componentes importantes, que é a parte cognitiva, a parte afetiva e a comportamental. Ou seja, antes da exibição de um comportamento, existe todo um processo cognitivo de avaliação e afetivo também em relação ao determinado fato, a determinado evento, para que daí então comece um comportamento. Então, a parte cognitiva se refere à crença ou à opinião que você tem, que o funcionário tem, em relação a um objeto, a uma pessoa ou a uma situação. Nós vamos dar um exemplo desses 3 componentes na sequência. A parte afetiva se refere ao afeto, às emoções, como é que as pessoas se sentem, né, em relação a esse objeto, a essa pessoa ou a essa situação. E o comportamento, então, né, dado uma avaliação e esse sentimento em relação às pessoas ou eventos, nós temos, então, uma intenção de nos comportarmos de determinada maneira em relação àquele evento ou pessoa. Então, dando um exemplo aqui bem concreto. Então, tem a cognição, a afeição, né, o afeto, e a parte da ação, que é o comportamento. Então, nós demos um exemplo aqui da parte cognitiva, né? De uma atitude negativa em relação ao seu supervisor. Para que isso aconteça, né, o comportamento, existe toda uma avaliação. Então, por exemplo, meu supervisor ou o meu chefe deu uma promoção para uma pessoa, um colega meu, que faz menos que eu, então eu acho que isso é uma injustiça. Então, eu tenho uma avaliação da situação, tá, uma situação de trabalho, e eu tenho um componente afetivo, um sentimento, ou seja, eu não gosto do meu supervisor porque ele é uma pessoa injusta, dado a avaliação que eu fiz anteriormente, a parte cognitiva. Ou seja, eu me comporto, dado esses 2 componentes, eu vou me comportar, eu tenho uma ação em relação ao evento. Ou seja, eu estou procurando outro trabalho porque eu me sinto injustiçado e eu não gosto de trabalhar com esse supervisor que não reconhece o meu trabalho. Então, esses 3 componentes caracterizam a atitude, né? A atitude, então, relacionada ao comportamento. Então, é importante que a gente entenda, o comportamento é sempre determinado pelas atitudes. Então, a gente, muitas vezes, a gente muda o que diz para não contradizer aquilo que a gente está fazendo. Isso chama-se dissonância cognitiva, tá? Então, o seu comportamento difere daquela avaliação que você fez, da sua crença, enfim, isso causa uma dissonância cognitiva. Então, vamos dar um exemplo, né? Então, aqui, ninguém gosta de ficar dissonante cognitivamente. Nós temos, então, esse desejo de reduzir essa dissonância e isso vai depender de fatores moderadores, que está relacionado à importância dos elementos que criam essa dissonância, né, e do grau de influência que o indivíduo tem para manipular esses elementos. E também relaciona-se com o grau de recompensa que você tem para minimizar essa dissonância que você está sentindo. Então, eu dei como exemplo aqui a compra de um carro, né? Você sabe, você tem uma avaliação, você quer comprar determinado carro com determinado valor. E você chega lá na loja e acaba comprando um carro muito mais caro do que aquele que você queria comprar, né? Só que daí você fala, como é que eu vou comprar um carro muito mais caro do que aquilo que eu tenho capacidade de pagar? Então, o vendedor sabe que você tem essa dissonância cognitiva. O que ele vai fazer? Ele vai tentar manipular os fatores que podem sobrepor essa dissonância para você.
E você também vai aceitar isso, porque como é que você não tem dinheiro e vai comprar um carro maior do que, com valor maior do que as suas posses? Então você começa, não, porque o carro tem eletrônica embarcada, e aquele que eu queria comprar não tinha. Porque o carro tem ABS, tem todas aquelas letrinhas lá que hoje em dia eles colocam, né, que te dão segurança para viajar, enfim, pegar uma estrada e sentir mais seguro a estabilidade do carro. O carro tem 175 cavalos de potência. A gente nem sabe quantos são 175 cavalos de potência, mas você vai criando fatores e manipulando fatores de modo a se convencer de que o seu comportamento e a sua atitude estejam menos dissonantes. Tá? E daí, recompensas, né? Então, a gente está vivendo numa época de crise financeira. Então, como é que você vai comprar um carro sendo que você está com pouca grana? Então, você vai buscar algumas vantagens para isso. A indústria automobilística sabe disso, o concessionário sabe disso. Então, ele fala assim, não, compra o seu carro com 0%, com zero de juros, pagamos o seu IPVA, ou então te damos algum tipo de brinde, enfim, te damos uma viagem para a França, como já ocorreu aí em peças publicitárias. Então, algum tipo de recompensa que acalme essa dissonância cognitiva. Ou seja, eu tenho uma avaliação que as coisas não estão bem, que eu não tenho tanto poder aquisitivo para comprar, mas mesmo assim eu vou lá e compro. Isso é muito dissonante. Então, para diminuir essa dissonância, eu tento fazer racionalmente, né, compensar, né, aqueles fatores e manipular os fatores para que a minha fala, né, seja mais coerente com aquele meu comportamento, com a minha atitude. Na indústria tabagista é um outro problema, né, que a gente vê. A gente vê gestores que não fumam, que sabem o quão prejudicial pode ser o cigarro, né, na saúde das pessoas, mas que num ambiente de trabalho, na indústria tabagista, ele pode não começar a fumar, mas ele também não vai ficar pregando que fumar não faz bem à saúde, porque isso é muito dissonante. Então, a indústria tabagista, obviamente, que tem seus mecanismos para recompensar essas pessoas, né, ou as pessoas que trabalham nessa indústria, para diminuir essa dissonância em relação àquilo que ele vê como um fato, como uma avaliação, fumar faz mal à saúde, e ainda ter um bom desempenho dentro da indústria tabagista. Então, esses são dois exemplos de dissonância cognitiva. Bom, algumas variáveis são moderadoras, como a gente comentou para vocês aqui. Então, eu dei um exemplo aqui, né, aqui nós temos a importância da atitude, a correspondência com o comportamento, a acessibilidade, que são variáveis moderadoras da relação entre a atitude e o comportamento. Então, por exemplo, quando eu coloquei aqui o valor fundamental, que é reconhecimento das pessoas que nos auxiliam ao longo da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Isso pode ser muito importante, estou dando isso como um exemplo, né? Então, no ambiente de trabalho é muito comum isso acontecer. Mas, tem empresas também que não reconheçam o valor das pessoas. Então, esse ato de reconhecer as pessoas, de você agradecer as pessoas, né, mostra a importância da atitude. A correspondência com o comportamento. Então, se você recebe algum tipo de auxílio dentro do ambiente de trabalho, alguma oportunidade, a importância de especificamente reconhecer essas pessoas e agradecê-las, né, por este apoio profissional. Acessibilidade se esse valor é fundamental para você, isso vem da nossa própria carga familiar, dos nossos próprios valores familiares. Ele, então, está sempre acessível, você sempre percebe isso nas pessoas, né? E você sempre valoriza as pessoas que se sentem agradecidas, reconhecem as possibilidades que são dadas profissionalmente e pessoalmente. Pressões sociais, elas podem afetar essa relação entre a atitude e o comportamento também. E a experiência direta com a atitude, ou seja, você dentro do ambiente de trabalho, você pode verificar mais de uma forma, se esse valor do reconhecimento das pessoas, né, que te auxiliam é importante, você identifica melhor, né, esse tipo de experiência dentro do próprio ambiente de trabalho. As principais atitudes no trabalho que a gente entende que são importantes para a melhor produtividade do funcionário,
para a empresa são satisfação, envolvimento, comprometimento organizacional e percepção de suporte organizacional. A gente vê que hoje a gente tem mais um conceito chamado engajamento com o trabalho. E, na verdade, a gente vai ver que é a somatória dos anteriores. Na academia, a gente sempre está tentando trazer algum tipo de conceito novo, mas, na verdade, as atitudes, se vocês entenderem que satisfação, envolvimento, comprometimento organizacional e percepção de suporte organizacional são importantes para melhorar a produtividade, está excelente. A gente diria que o engajamento é a somatória de todos esses conceitos anteriores. A satisfação, quando a gente diz, eu me sinto satisfeita com o meu trabalho, ou seja, eu tenho um sentimento positivo em relação ao que eu tenho que fazer, as características do meu trabalho, né? Eu tenho uma avaliação positiva daquilo que eu estou fazendo. O envolvimento é quando eu não só gosto, né, das atividades que eu faço, mas eu tenho um envolvimento psicológico. Eu entendo que eu me valorizo na medida em que eu tenho um bom desempenho dentro da atividade que eu tenho que desenvolver. O comprometimento é quando eu consigo me identificar, né, quando eu me sinto feliz com as características do meu trabalho, estou envolvida psicologicamente, porque eu tenho uma valorização devido ao meu desempenho, mas eu também me identifico com os objetivos da empresa. Eu tenho interesse em me manter na empresa porque, obviamente, é um círculo virtuoso. Tá? E melhor ainda quando eu percebo que a empresa me dá um suporte organizacional, quando ela me apoia, ou seja, a empresa valoriza as minhas contribuições, ela reconhece o meu trabalho, né? Eu tenho um ambiente organizacional bastante positivo. Então a gente vê que o engajamento com o trabalho seria a somatória dos demais e essas atitudes, né, satisfação, envolvimento, comprometimento, percepção de suporte e engajamento, elas não são totalmente distintas. Eu diria que elas são, elas se interrelacionam porque são componentes de um ciclo virtuoso. Né? Então, quanto mais satisfeito, mais envolvido, mais comprometido eu estou, se eu percebo esse suporte organizacional, então eu tenho maior engajamento. Bom, então, em relação às atitudes, né, no ambiente de trabalho, o que causa a satisfação no trabalho? Nós temos várias políticas de recursos humanos que se relacionam com o desenvolvimento das pessoas, com o treinamento das habilidades, né? Com a proposição de variedades diferentes de funções, né? Onde a pessoa possa exercer e mobilizar maior diversidade de habilidades para a execução daquelas tarefas. Ter independência também para opinar ou autonomia, né, para analisar um projeto e poder dar opiniões em relação ao percurso, né, à condução daquele projeto, também causa satisfação no trabalho. Ter controle sobre as suas ações, né, ter um pouco mais de autonomia para a tomada de decisão também é importante. Apreciar o contexto social, né, do local de trabalho, ter orgulho daquela instituição que você faz parte, né, porque, na verdade, quando nós nos engajamos dentro de uma empresa, parte da nossa identidade está relacionada com o nosso trabalho, com a nossa empresa. Então, a gente diz que a empresa fica acoplada ao nosso sobrenome, tá? Então, isso faz parte da composição da nossa identidade. A interdependência de função, quando você entende que o seu trabalho, você tem que fazer bem feito, porque na sequência o outro indivíduo vai depender da qualidade do seu trabalho e vice-versa, né? Você espera um trabalho bem feito para que você possa também desempenhar o seu com qualidade. Ter feedback, ou seja, ter reconhecimento, ter retorno sobre o seu desempenho. É importante que os gestores entendam a necessidade que as pessoas têm de serem reconhecidas pelo bom desempenho, mas serem alertadas também quando o desempenho não é bom. O apoio social e interação com os colegas fora do ambiente de trabalho, isso está relacionado com essa parte mais social, né, da interação entre as pessoas. Isso também pode causar satisfação no trabalho. Então, nós vemos que as pessoas que possuem uma autoavaliação básica positiva, elas estão mais satisfeitas, porque, na verdade, em relação às que têm autoavaliação básica negativa,
Porque as pessoas com autoavaliação básica positiva, elas acreditam no seu valor mais intrínseco e nas competências que elas têm para desempenhar as atividades. Ou seja, elas vão se engajar mais em metas desafiadoras em detrimento daquelas pessoas que têm uma autoavaliação básica negativa. As pessoas que têm autoavaliação básica negativa, elas se contentam em fazer coisas repetitivas, sem muito desafio, para não incomodar muito o status, o desconforto. Então, se você tem pessoas com autoavaliação básica positiva, é ótimo, porque você vai poder contar com elas para metas mais desafiadoras. Dentro do impacto, a gente entender como que as pessoas insatisfeitas podem atuar dentro da organização. Então, o impacto da presença de funcionários satisfeitos e insatisfeitos no trabalho. Nós temos aqui um modelinho que nós temos 2 eixos, de atitudes destrutivas e construtivas e atitudes ativas e passivas. Nós vemos aqui do lado esquerdo, a saída e negligência, elas são atividades. Saída se refere a uma atitude ativa e destrutiva, porque elas mexem, esse eixo destrutiva e construtiva mexe com aquelas variáveis que nós estudamos anteriormente de produtividade, absenteísmo e rotatividade. Então, se o indivíduo está insatisfeito, ele pode ter uma atitude ativa de sair da organização, ou uma atitude de negligência, ou seja, eu começo a faltar, minha produtividade fica ruim, eu começo enfim, eu vou embora, então eu tenho alta rotatividade. Então, esse eixo, a gente entende que são funcionários insatisfeitos. Mas eu tenho também uma outra atitude, que estão relacionadas com atitudes construtivas, que é uma atitude de trazer contribuições para uma situação que não está boa, que o funcionário entende que poderia auxiliar de alguma forma, porque ele faz a atividade, ele poderia auxiliar, melhorar aquele processo, aquela situação. Então, é uma atitude ativa e construtiva. Então, ele tem uma voz para falar. Ele contribui para que você possa pensar melhor o que está sendo feito e melhorar, então, o ambiente de trabalho. E tem aqueles que são mais passivos, mas que também são atitudes construtivas, que são funcionários leais, que é a questão da lealdade. São funcionários que não falam nada, mas eles toleram aquelas situações desagradáveis com a esperança de que vá melhorar a situação no futuro próximo. Então, nós temos essas respostas, saída, negligência, voz e lealdade, que é um modelo teórico, então, para a gente entender quais os tipos de atitudes destrutivas e construtivas que nós podemos ter. Em relação às consequências da satisfação e insatisfação com o trabalho, nós vemos que ela tem a satisfação com o trabalho, funcionários satisfeitos, tem uma correlação mais positiva em relação à satisfação e fidelidade de clientes, Você vai ter pessoas melhor atendidas, você vai ter uma fidelidade maior das pessoas, especialmente na área de serviços. Se você tem funcionários satisfeitos, eles terão melhor desempenho. Então, quanto melhor a satisfação, melhor o desempenho dos funcionários. E a cidadania organizacional também. Eu vou ter pessoas mais voluntariosas, mais dispostas a desempenhar atividades que às vezes nem está lá no script, na descrição do seu próprio cargo. Elas são mais solícitas em auxiliar os pares para a execução, para ter melhor desempenho, então, dentro da empresa. E nós temos, então, quando o funcionário quando o funcionário está satisfeito, obviamente eu tenho menor absenteísmo, então faltam menos, as pessoas faltam menos, as pessoas chegam no horário certo, E cai a rotatividade também, as pessoas tendem a ficar mais na organização porque se sentem satisfeitas com o trabalho e com a organização. E eu tenho, obviamente, se eu tenho pessoas mais satisfeitas, eu tenho menor índice de desvio de conduta. Eu não vou ter ninguém querendo sabotar, nenhum processo, não vou ter pessoas querendo provocar um ambiente de trabalho desfavorável ou ruim. As implicações, então, para os gestores, para a gente finalizar,
Por que o gestor deve se interessar pelas atitudes dos funcionários? Você vai falar assim, mas isso daí é um conceito que vem da psicologia. Não, esse é um conceito que nós emprestamos da psicologia para que você entenda o comportamento do seu funcionário. Então, é importante que você entenda a atitude, né? Então, a atitude é aquela disposição positiva ou negativa em relação a pessoas, em relação a eventos dentro da organização. Então, quando você entende isso, você passa a identificar potenciais problemas e potenciais quedas de desempenho nas pessoas. É importante que o grau de satisfação e o compromisso, né? Se a pessoa tem essa atitude, né, de satisfação, de comprometimento, de engajamento, ela obviamente vai ter menor taxa de rotatividade, menor absenteísmo e menos comportamentos desviantes. Então, os gerentes então, devem ter iniciativas, né, ou seja, devem ter procedimentos para gerar atitudes positivas nos seus colaboradores. Então, é importante que você ofereça trabalhos mais desafiadores para as pessoas, especialmente contando que você vai ter pessoas, né, predispostas a assumir esses trabalhos mais desafiadores dentro da organização. Então, ser um trabalho mais interessante, onde as pessoas possam opinar, onde as pessoas possam interagir, possam ter variedade de atividades para sair daquela zona de conforto. Tudo isso, então, essa sua postura, né, como gerente, de poder identificar e poder gerar atitudes positivas no ambiente de trabalho, vai fazer com que as pessoas atinjam e te ajudem a atingir os objetivos e as suas metas dentro da organização, melhorando a eficácia organizacional. Muito obrigada.